Olá, meu povo, como é que vocês estão, hein? Que delícia estar mais um domingo aqui com vocês para compartilhar só boas notícias. E hoje o programa Ressoar tá muito especial, você não pode perder, hein? Você quer ver só o que é que vem por aí? Janeiro é mês de férias, a criançada tá em casa e muitos pais e avós querem entreter os pequenos, mas não sabem como, né? Se você que está nos assistindo agora está sem ideia do que fazer para aproveitar esse período de recesso escolar, que tal escolher uma programação em família, hein? Fique de olho que o programa Ressoar vai dar dicas incríveis de passeios para a família todinha se divertir. E você vai ver também. O Conexão Social de hoje recebe o Dr. Augusto Cury, o psiquiatra e autor mais lido do mundo em sua área, a inteligência emocional. E o Dr. Augusto vai passar muitas lições para você ressignificar a sua vida e mudar a sua história. Você quer se tornar uma pessoa melhor, prosperar, evoluir, crescer? Então acompanhe os ensinamentos desse profissional renomado e respeitadíssimo que já impactou a vida de milhões de pessoas. Fique aqui com a gente porque o programa Ressoar já começou. As férias de janeiro já começaram e estão a todo vapor e junto com as férias o mesmo desafio de sempre para os pais e avós, manter a criança ocupada e entretida. Missão difícil, né? Pensando nisso, o programa Ressoar de hoje traz dicas de passeios e atividades culturais que prometem garantir a diversão de toda a família. Anota aí, hein? Férias escolares combinam com muita diversão, atividades ao ar livre e passeios em família. Com certeza, você desfrutará de momentos inesquecíveis com a criançada. Para os privilegiados que moram perto do mar, o contato com a natureza está garantido, passando um dia em família na praia. Mas não se esqueça de passar o protetor solar e ficar atento com o mar. Lembre-se do ditado: água no umbigo, sinal de perigo. Mas se você é morador de São Paulo ou pretende passar alguns dias na capital paulista, saiba que a cidade está recheada de opções para as férias. Fique atento e anote essa programação que promete agradar toda a família. Diversão com informação e cultura. Esta é a proposta do Museu da Imaginação. Um local repleto de atividades interativas, onde o visitante entra em contato de um jeito lúdico com a arte e a ciência, através de exposições e oficinas que promovem o conhecimento buscando o resgate do livre brincar. Quem disse que não neva no Brasil? Se você quer viver uma aventura diferente e congelante, não pode perder a atração Ártico Neve e Gelo, instalada no Central Plaza Shopping, na zona leste da capital. Trata-se do maior evento de neve e gelo em ambiente fechado da América do Sul. Para a montagem do cenário realista, foram utilizadas mais de 30 toneladas de gelo, distribuídos em 1.000 metros quadrados de imersão em um ambiente glacial que conta com simulações de nevasca, esculturas de animais polares e iglus em tamanho real. Agora, se a ideia é gastar aquela energia inesgotável da garotada, o Pop House é o destino perfeito. O Pop House é o maior parque de infláveis da América Latina e possui 2 unidades em São Paulo. Uma no Tatuapé e outra em Santo Amaro. As 2 unidades possuem estrutura indoor, garantindo a diversão em dias chuvosos e outdoor, onde as brincadeiras acontecem ao ar livre. Além de atrações com água como o Ninja Splash, um circuito de 30 metros de infláveis aquáticos cheio de obstáculos em uma piscina de 100.000 litros de água. Para quem deseja um passeio diferente, o Museu da Imigração está com uma programação de férias voltada para a vivência de modalidades circenses, de forma lúdica e dinâmica.
com o acompanhamento e ensinamentos de profissionais. Para participar das oficinas, é necessário retirar gratuitamente uma senha na bilheteria do museu. As oficinas são destinadas a crianças de 4 a 12 anos. Outra opção para quem procura diversão ao ar livre é o Família no Parque. Atração que reúne infláveis gigantes, futebol de sabão, tirolesa, trampolins e outras atividades. O projeto possui atrações pensadas para todas as idades, incluindo uma área Kids, exclusiva para crianças de 1 a 5 anos de idade. É escolher seu passeio, se programar e aproveitar ao máximo esse momento tão especial. Lembrando que todas as atrações aqui mencionadas estão cumprindo os protocolos de segurança contra a Covid-19 e exigem o uso de máscara. E por segurança, é bom que você leve o seu comprovante de vacinação. Boas férias! É isso aí, pessoal. Escolha um passeio de acordo com o perfil da sua família e pode se divertir. O importante é não ficar de bobeira e aproveitar bem as férias. Você gostou das dicas? E se você perdeu alguma coisa ou quer rever, é só entrar aí no nosso canal do YouTube, tá? Que tem tudo lá. Beleza? O Ressoar vai para um rápido intervalo e na volta tem uma edição pra lá de especial do Conexão Social, que hoje recebe o psiquiatra e autor mais lido do mundo na área da inteligência emocional, o Dr. Augusto Cury. Não sai daí, a gente volta já já. Depois do enorme sucesso na arrecadação de 36 toneladas de alimentos, roupas e produtos de higiene para as áreas atingidas pelas fortes chuvas na Bahia, a ONG Voluntários do Sertão, parceira do Instituto Ressoar, segue promovendo saúde e oportunidade social em outro estado que sofreu as consequências dos temporais de dezembro e janeiro. Dessa vez, os esforços se concentraram para atender Minas Gerais. Mais de 15 toneladas de alimentos foram distribuídos na região do município de Salinas. Estamos aqui hoje com representantes dos Voluntários do Sertão, Dorinho, que veio trazer essa doação para ajudar não só Salinas, mas também os municípios vizinhos. Quero agradecer, em nome da Prefeitura Municipal de Salinas, a ONG dos Voluntários do Sertão por essa ajuda que é, pelo visto, do tamanho da enchente. Nós que agradecemos, muito obrigado. E aí tá aí para vocês, eu sei que vocês fazem um bom trabalho, junto também com o Centro de Distribuição aqui de Salinas. E é isso aí. Muito obrigado a você também por distribuir para essas pessoas que tanto necessitam nesse momento. Instituto Ressoar, transformando vidas por uma sociedade mais justa. Estamos de volta e agora eu te convido para mais um Conexão Social. Dessa vez recebemos o Dr. Augusto Cury, que é psiquiatra e o autor mais lido do mundo em sua área, a inteligência emocional. E o Dr. Augusto vai passar muitas lições para você ressignificar a sua vida. Que tal aprender, evoluir e se tornar uma pessoa melhor, hein? Então acompanhe os ensinamentos deste mestre a partir de agora. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Conexão Social de hoje. Eu espero que o seu domingo esteja sendo maravilhoso e eu garanto que ele vai ficar ainda melhor, viu? Olha, eu sei que hoje em dia nós temos contato com tanta energia negativa, seja nos noticiários ou situações do dia a dia. Também nós carregamos tantos traumas do passado, emoções negativas, que por vezes a gente não tem nem consciência disso.
Eu sei que muitos de vocês buscam acolhimento e esperança através do nosso programa e das mensagens dos nossos convidados. E hoje eu dou minha palavra, que será uma daquelas entrevistas que vai trazer exatamente isso. Mensagens que têm o poder de curar, ajudar, transformar e ressignificar a sua história. Tenho certeza que você vai se identificar em muitas situações e encontrar as respostas que você está buscando para dar um novo sentido à sua vida. Nosso convidado de hoje é psiquiatra, especialista em inteligência multifocal e gestão da emoção. Ele também é o autor mais lido na sua categoria. E também é o convidado que vocês mais pediram para a gente trazer aqui no nosso quadro. Eu estou falando, é claro, do renomado Dr. Augusto Cury. Seja muito bem-vindo e que honra te receber aqui, doutor. Obrigado, Eunice. É um prazer estar com você aqui. Eu raramente dou entrevistas, seja na imprensa escrita ou em televisões, mas é um prazer estar com você aqui. De vez em quando você consegue mudar a minha agenda para poder falar com o teu público sobre as ferramentas de gestão da emoção numa sociedade altamente estressada, doente, depressiva, pessimista e até radicalizada. Nós precisamos, pelo menos, mudar um pouco essa situação socioemocional. Verdade. Agora, doutor, o senhor é o autor mais lido, principalmente nessa categoria, o senhor é o mais lido do mundo, né? Eu acredito que uma pessoa que já publicou, gente, e tem mais de 40 milhões de livros espalhados pelo mundo, que grava vídeos, mensagens e que faz essa mudança, essa transformação na vida das pessoas, tem uma história muito bonita aí. Sei que o senhor já contou, aqui para nós o senhor nunca contou, mas eu queria que o senhor começasse falando de onde vem essa inspiração e como é que nasceu esse cientista, esse ser que transforma a vida de tantas pessoas. É uma história, porque todo ouro ele se encontra não disponível. Todo ser humano tem ouro nos solos da sua mente. Alguns não conseguem acessá-lo porque não sabe ser um garimpeiro nas áreas mais íntimas do seu próprio ser. Às vezes cobram demais de si, se pressionam, se acham insuficientes e às vezes não conseguem penetrar em camadas mais profundas da sua própria mente por medo de reconhecer suas loucuras, suas falhas, a sua pequenez. E uma pessoa só é grande se ela se faz pequena para tornar os outros grandes. Mas a minha história, ela é muito interessante, porque a minha infância foi muito difícil, mas foi extremamente prazerosa. Papai e mamãe, 6 filhos, 8 pessoas morando num quarto. Meu Deus. A mamãe de origem espanhola e italiana, o papai de origem árabe. A mamãe tinha origem espanhola, italiana e também judia, Bright. Imagina essa mistura toda. O papai é uma pessoa extremamente amável, inteligente, mas impossível. Bateu, levou. Não suportava minimamente ser contrariada. Aquele padrão, né, que normalmente é. Meu pai era acima da média, porque nesse aspecto. Ao mesmo tempo que ele é muito inteligente, muito amável, ele na época não tinha formação em faculdade, depois quando eu fui fazer medicina, ele fez a faculdade de Direito, se tornou um grande advogado, mas naquela época a impulsividade do papai fazia com que ninguém podia contrariá-lo, minimamente. Eu vivia em pé de guerra com ele porque eu sempre fui do contra, via o mundo em outras perspectivas. E a mamãe, por outro lado, eu nunca vi minha mãe, para você ter uma ideia, falando mal dos outros, criticando os outros. É de uma generosidade sem precedente, porém depressiva, com medo da vida. Eu também nunca vi minha mãe saindo de casa sozinha. Hoje, ela tem o que nós chamamos de fobia social, medo de frequentar lugares públicos. Olha, imagina, naquele caldeirão com 8 pessoas, meus irmãos, que eu sou apaixonado, eu sou o segundo de 6, tenho 2 irmãs também que são verdadeiras pérolas no teatro da existência, cuidam dos meus pais, cuidam de mim, sempre preocupado. Legal. Enfim, 8 num quarto. Mas ali,
a pobreza nem de longe foi o maior problema, porque expandiu a socialização. Nós tivemos que, entre tapas e beijos, entre dificuldades e problemas, desenvolver a resiliência. É por isso que quando a família tem um filho só, e às vezes esse filho é super protegido, a superproteção se torna um problema, porque a vida não há superproteção. Sucessos e fracassos, risos e lágrimas, aplausos e vaias, fazem parte do contrato de risco. Sim. Então, quando você tem vários irmãos, você vai começar a perceber na prática esse contrato de risco. E tudo isso ajudou a formação da minha personalidade. Meu pai dizia que no segundo ano, no primeiro ano, os professores chamaram ele e disseram, olha, esse menino aqui ele é diferente, ele tem que ser passado na frente. Ele está no primeiro ano, mas nós gostaríamos de passar para o terceiro ou quarto ano, porque ele faz muitas perguntas e ele pensa de maneira imaginária e estamos encantados. Mas meu pai não permitiu e eu continuei a rotina. Aí o meu irmão mais velho repetiu de ano e nós nos encontramos lá pela 5ª série. E ele era muito tranquilo e colava muito. E, bom, não tinha, embora também muito inteligente, ele não era muito disciplinado na escola. Eu aprendi com ele e aquela a arte de aprender de com ser quem minimalista, a gente anda. né? Bom, tá bom, vamos levar a vida. E isso foi muito ruim para mim, porque chegou no colegial, o ensino médio, e eu era a 2ª nota da classe. Meu Deus. De baixo para cima. Imagine, eu não tinha interesse pelo currículo escolar. A minha mente estava em outro tipo de sintonia. Os professores falavam A, eu escrevia B. Falavam C, eu escrevia D. Eu escrevia diferente. E eu não conseguia me encaixar naquele padrão organizado, onde se ensina matemática, física, química. Eu queria saber o porquê das coisas. Eu questionava meus professores e deixava todo mundo louco. E eu só tinha um caderno, meus colegas diziam. E não tinha nada escrito nos anos do colegial. Bom, aí os colegas se reuniram para falar sobre o futuro deles. Uns queriam ser engenheiros, outros agrônomos e professores. E eu me arrisquei a dizer que eu quero ser um cientista e um médico. Meu Deus. Eunice, silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí eu aprendi a primeira ferramenta de gestão da emoção. As principais decisões de um ser humano são solitárias. Não depende da plateia. Se você depender da plateia, de amigos, parentes, para tomar algumas decisões, você nunca vai tomar. E eu passei a estudar de 12 a 14 horas por dia. Eu tive que aprender tudo que eu não aprendi. E aí, o resultado foi que eu entrei na faculdade de medicina. Mas não era um aluno normal, era um aluno questionador. Mas percebe, Eunice, para formar um pensador, a gente não tem que ter medo da crítica. Não tem que ter medo dos deboches. Não tem que ter medo das vaias. Isso faz parte do processo. Ninguém é digno do pódio se não utilizar seus fracassos para conquistá-lo. Ninguém é digno do sucesso se não utilizar as suas lágrimas para irrigá-la. Só que também a vida não foi um céu sem tempestades. Só para encerrar minha fala, no segundo para o terceiro ano, eu tive um quadro depressivo, na faculdade de medicina. E eu percebi que as lágrimas que nós não choramos, elas são mais dramáticas do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. E aí eu tinha duas situações, ou a dor nos destrói ou a dor nos constrói. Então foi a segunda grande ferramenta que eu aprendi. A primeira foi que as principais decisões são solitárias, a segunda foi a dor tem de me construir de qualquer maneira. Eu não vou me curvar à dor, não vou me curvar à depressão. Como naquela época era vergonhoso procurar psiquiatra, isso foi um erro. Naquela época havia estigma. Infelizmente, até hoje. Até hoje. Eu acho que pelo fato de ter dezenas de milhões de leitores no Brasil, eu mudei um pouco, eu ajudei com muita humildade o status quo. As pessoas hoje têm menos dificuldade de procurar, no Brasil e fora do país, psiquiatras e psicólogos. Mas naquela época eu não procurei. Só que eu procurei algo muito importante.
o endereço que poucos encontram, o endereço dentro de mim mesmo. Eu queria saber quem que era o Augusto Cury. Quem sou eu? Qual os meus sonhos? Que pesadelos me asfixiam? Por que eu não sou uma pessoa alegre? Eu gosto de festas e jantares, tenho muitos amigos. Por que o mundo desabou sobre mim? Por que eu não tenho alegria? Por que eu perdi o prazer de viver? E eu não me conformava com isto. E aí comecei a escrever o que é o pensamento, como ele se produz, por que eu não gerencio, o que é emoção, por que não a dirijo, como ela surge, qual a relação entre os pensamentos e as emoções. Imagine, um estudante de medicina deveria estudar fígado, pulmões, coração, cérebro, mas estudar a mente humana. Mas foi aí que surgiu a minha teoria. Ela surgiu forjada na dor, no meu desespero. E eu comecei a escrever centenas de páginas. No sexto ano de medicina, ninguém entendia por que um aluno que estava se formando, ia ser um médico, portanto, ficava 4 horas por dia no diretório acadêmico, com milhares de caixas de remédios à amostra grátis, inúteis, portanto lixo, num lugar lúgubre, úmido, cheio de fungos. Eu inclusive eu sou alérgico, e minha máquina de escrever falando sobre a construção do pensamento, a formação do eu, a formação da personalidade. E ali o senhor decidiu ir para a psiquiatria, então? Não tinha decidido? Eu decidi no 2º ano. Quando eu passei pela dor da depressão, eu quero ser um ser humano, um psiquiatra, eu quero ajudar a aliviar a minha dor, quero ajudar a aliviar a dor dos outros, porque a depressão, nem de longe, é um caso fortuito. É uma dor silenciosa, é o último estágio da dor humana, só sabe quem sente. Há muitas celebridades que todos aplaudem, mas elas estão chorando por dentro. Há pessoas que estão listadas na Forbes como os homens e mulheres mais ricos do mundo, mas se sentem os mais miseráveis, perderam o encanto pela vida. E a depressão não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe condição cultural. Há pessoas maravilhosas que não têm condições financeiras, mas também estão vivendo o drama do desprazer de viver. E às vezes aparentemente está sorrindo, né? E às vezes vendem. Como é que está? Estou bem. Porque o sorriso é muito fácil de ser produzido. Só que a alegria sustentável depende de você proteger a emoção, aprender a contemplar o belo e impugnar pensamentos perturbadores. Não se cura a depressão. Essa palavra cura está errada na psiquiatria e psicologia. Você transforma sua maneira de ser, você reedita as janelas killers, você torna teu eu piloto da aeronave mental. Ele sai da condição de um mero passageiro, ele entra lá na cabine de comando e começa a dominar o manche e os instrumentos de navegação. Para isso, Eunice, precisa de treinamento. Na psiquiatria e na psicologia, não apenas na psiquiatria se usa medicamentos, mas são necessárias técnicas de treinamento para as pessoas todos os dias aprenderem a não gravitar na órbita do sofrimento por antecipação, na órbita das mágoas, perdas e frustrações, e nem na órbita da expectativa dos outros. Ou seja, como nas redes sociais hoje, as pessoas vendem sua paz em relação à expectativa dos outros. Vendem sua saúde emocional se tem aplausos ou reconhecimentos. Se não tem reconhecimento, se tem hater, se tem discurso de ódio, elas perdem o encanto pela vida porque não são autônomas, não são líderes de si mesmos, são escravos vivendo em sociedades livres. Muito bom, doutor. Puxa, que história, eu não conhecia desse jeito, eu não Isso conhecia. vai estar na minha biografia, eu raramente falo sobre isso. Então a gente está tendo aqui uma breve começo aqui para a gente saber um pouco mais sobre o Augusto Cury, que eu acho que as pessoas... Eu fiz questão de fazer essa pergunta porque nós vamos começar a falar agora de tudo que o senhor entrega para o mundo. E quando a gente fala entrega, é entrega mesmo. A gente está diante de uma pessoa que serve de verdade à humanidade, que é uma coisa que eu amo falar e fazer, né? Muito obrigado. Se você falou só fazendo um adendo, servir a humanidade é uma coisa que me toca profundamente. Qual o meu papel enquanto ser humano? Não adianta ser o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade. Eu quero ser o psiquiatra mais útil. Pelo menos essa ambição legítima.
Você pode ter ambições ilegítimas, ser o sujeito mais rico, a maior celebridade, ou ter a necessidade neurótica de poder, mas existem ambições legítimas, ser uma pessoa, o melhor pai do mundo, entre aspas, ainda que, topicamente... Daquela criança, mas é o melhor pai do mundo. Daquela criança. Eu quero ser um psiquiatra útil para a humanidade. Eu quero que as minhas ferramentas atinjam os árabes, atinjam os indianos, atinjam os chineses. O índice de suicídio na China é altíssimo. Sim. Morre cerca de 300 mil pessoas pelas próprias mãos. Na China, e talvez 10 vezes mais tentam o suicídio. Na Suíça, um país onde não tem problemas sociais como o nosso. Na Suíça, na Suécia, nos países nórdicos, de um modo geral, na Noruega, o índice de suicídio é altíssimo. Mas por quê? Porque não adianta ter dinheiro, não adianta ter tecnologia se as pessoas não aprendem a proteger a sua emoção. Se não aprendem, como eu fiz lá quando eu estava no 2º ano da Faculdade de Medicina, a impugnar pensamentos perturbadores, a discordar, a confrontar como um advogado de defesa o faz no fórum. Já que o senhor falou em depressão, falou em redes sociais, e deu esse pequeno spoiler aqui da sua história, depois da sua biografia, eu queria que então a gente começasse a falar para a gente identificar nas pessoas esses padrões que a gente vê hoje, principalmente falando das redes sociais. E aí eu já queria que o senhor falasse também do objetivo da Gatiose, que eu sei que o senhor abraçou, falando de servir a humanidade, né? Muito obrigado, Eunice. Nós estamos preocupadíssimos com a intoxicação digital. Eu descrevi algumas síndromes. A síndrome tri-hiper, hipersensibilidade, pequenos problemas têm um impacto muito grande, a hiperpreocupação com a imagem social e a hiperconstrução de pensamentos. Quem tem a síndrome tri-hiper tem mais facilidade de desenvolver transtornos emocionais. Eu desenvolvi a síndrome predador-presa, também descrevi, onde num foco de tensão um pai pode se tornar predador quando o filho o contraria, elevando o tom de voz, criticando, diminuindo, ou o marido pode se tornar predador e a esposa a presa, ou a esposa pode se tornar predadora e o marido a presa quando critica demais, aponta falhas, constrange. Ou seja, os papéis podem ser invertidos na relação entre pais e filhos, casais, na relação entre colaboradores. Podemos ser presas e predadores das pessoas que nós mais amamos e não construir relações saudáveis, onde vemos um charme nos defeitos dos outros, brincamos, relaxamos, onde perguntamos e não ficamos apontando falha para que eles possam encontrar as próprias respostas. Uma outra síndrome que eu descobri é a síndrome do pensamento acelerado, e as pessoas começaram a entender em muitos países que se você acelera a mente humana tem consequências dramáticas, e uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informações do que tinha o imperador romano no auge de Roma. E a outra síndrome que eu descrevi, chamada síndrome da intoxicação digital. Celulares não provocam pequenas consequências. A utilização por horas a fio de uma tela digital mexe no ciclo da dopamina e da serotonina, gerando uma dependência nos níveis de drogas estimulantes como a cocaína. Se você retira a droga de uma pessoa que é dependente de cocaína, depois de 24 a 48 horas, vai aparecer sintomas da síndrome de abstinência, como irritabilidade, baixo limiar para suportar frustrações, angústia, insônia, ansiedade. Agora, se você retira o celular por 4 a 6 horas de um adolescente, já vai aparecer a síndrome de abstinência. Irritabilidade, ansiedade, angústia. Há milhões de jovens que não estão dormindo e os pais não sabem. Por isso que talvez escreva um livro. Vamos salvar os nossos filhos dos aparelhos digitais, porque as consequências são sérias. E além disso, há uma diminuição cognitiva. A capacidade de raciocínio de uma pessoa que fica nas telas, ao contrário do que se imaginava, que a criança desenvolve um raciocínio excelente, lógico, pode até desenvolver raciocínio lógico, mas não esquemático, não raciocínio profundo, não raciocínio empático. Há uma dificuldade de cognição com o passar do tempo. E além disso, a síndrome da intoxicação digital, ela gera vazio existencial e uma necessidade neurótica, ansiosa, de ter muitos estímulos para sentir migalhas de prazer.
aí eu tenho denunciado no mundo e tenho sido uma das vozes solitárias. Estamos na era dos mendigos emocionais. Eu tenho proclamado solitariamente que cada vez mais essa avalanche de estímulos registradas pelo biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, que eu estudei, da minha área de pesquisa, ele registra tudo sem autorização do eu, com uma quantidade de estímulos dos jogos dos videogames, das redes sociais, dos aparelhos digitais, é altíssima. Num dia se registra mais do que num mês se registrava no passado. Isso atola a mente humana, principalmente a MUC, memória de uso contínuo, que é o centro da memória, com uma quantidade tão grande de pensamentos, informações e dados estéreis, que não geram experiências, não gera capacidade de trabalhar perdas, não gera capacidade de contemplar o belo, de relaxar, de brincar, de se reinventar. E isso contrai a cognição e também contrai o prazer de viver, por isso que eu cunhei essa tese. Estamos na era dos mendigos emocionais. Pais, cuidado, até os 6 anos de idade, se possível, os filhos não deveriam ser expostos a telas digitais. Agora, doutor, eu sei que você criou, na verdade, em parceria com o Gacciosi, um programa para ajudar nas redes sociais, principalmente os influenciadores. Eu queria que você falasse dessa ideia e da sua participação nessa rede social nova, né? Bom, como as redes sociais elas estão intoxicando no mundo todo, existe muito lixo digital. Vou falar alguns lixos digitais. A ditadura da beleza. Beleza está nos olhos de quem vê. Só que tem tantos filtros que você não sabe quem mais está lá depois da tela, tá certo? Então, sorrisos falsos também é um lixo digital. Culto ao ego, a necessidade neurótica de evidência social, haters, o discurso de ódio. Tem muito lixo digital, portanto, em todas as redes sociais. E a Gacciosi me convidou para colocar ao lado do perfil dela, de cada usuário, um programa Saúde Emocional. A Gacciosi é uma nova rede social americana que fez esse convite, porque eles leem minhas obras, conhecem a relevância das obras e sabem que eu sou autor do primeiro Programa Mundial de Gestão da Emoção. Então eles me convidaram, olha, todo brasileiro e para onde for a Gacciosi no mundo, as pessoas terão a oportunidade de clicar lá, ao lado do perfil da sua fotografia, Programa Saúde Emocional, que são 6 capítulos, onde eu ensino tudo isso que eu estou falando e muito mais para os usuários. Agora, quanto custa isso? Nada. É 100% gratuito. E este programa, chamado Você Insubstituível, que é um programa de gestão da emoção, já foi testado, inclusive adotado pela Associação de Magistrados do Brasil, pela Corporação da Polícia Federal, para prevenir suicídios e transtornos emocionais. Então, por favor, se inscreva na Gacciosi, se inscreva. Você pode também, através do meu perfil, no meu Instagram, só entrar lá e se inscrever na Gacciosi e abaixar o app e começar a participar da Gacciosi. Isso tudo me anima muito, porque embora, mesmo na Gacciosi, vai ter lixo digital agora, nós também podemos fazer a diferença, porque podemos postar muitas coisas interessantes para que as pessoas tenham um ambiente mais saudável. E que bom que eles pensaram nisso, né? Já pensou? Isso é maravilhoso. Por favor, entre na Gacciosi. Seja um Gacciosi. Gacciosi quer dizer escolhido. Sim, maravilhoso. No inglês. Você foi escolhido para participar dessa nova rede social e você também é uma embaixadora agora da rede social Gacciosi. Eu fico muito feliz. Uma honra. Eu queria fazer uma pergunta para as pessoas de casa, para elas ficarem bem conscientes. Eu queria que o senhor respondesse. Gente, como é que anda sua autoestima, né? O senhor falou muito aqui da ditadura da beleza, que é tão cobrada, principalmente de nós mulheres, né? Parece que assim, tem que ter perfeição, as mulheres principalmente, tem que ser magra, tem que ser bonita, tem que ser inteligente, tem que ser bem-sucedida. E a gente vive uma crise de autoestima, né, doutor, muito grande, o que faz com que as pessoas se comparem. E, na verdade, a gente nunca vai ser igual a ninguém. Como o senhor mesmo fala, somos seres únicos, insubstituíveis. Eu amo. Ótimo. Então, fale para essas mulheres e para quem está nos assistindo sobre a autoestima. Olha, isso é seríssimo, muito sério.
Autoestima é a maneira como nós nos sentimos. Autoimagem é a maneira como nós nos vemos. As pessoas no mundo todo querem mudar a autoestima para depois mudar a autoimagem. Errado. Tem que mudar a autoimagem, a maneira como eu me vejo, para mudar a maneira como eu me sinto. Mas o que acontece? As mulheres magérrimas, esquálidas, desnutridas e doentes pelos padrões da medicina foram usadas para vender produtos e serviços. Vender celular, vender joias, vender roupas e assim por diante. Só que não se sabia que existe um fenômeno chamado RAM, Registro Automático da Memória, que é o biógrafo do cérebro. Quando ele vai fotografar no cérebro o produto, ele fotografa também o corpo da mulher. A joia e o corpo no mesmo arquivo, na mesma janela. A roupa e aí você associa, gerando uma mensagem subliminar. E eu tenho falado para muitos magistrados, centenas de magistrados. Na Constituição brasileira foi proibida, e na Constituição do mundo, as mensagens subliminares. No passado, para dar ideia de movimento, tinha-se 20 fotos por segundo e uma foto se colocava de um produto, o espectador não percebia, mas detonava o gatilho, abria a janela da memória e ele ia consumir aquele produto. Só que uma foto em 20 não percebia. Era uma mensagem subliminar que atentava contra o direito do consumidor. Isso foi proibido. Só que agora é escancarada a mensagem subliminar. A foto da modelo, corpo magérrimo, esquálido e doente, junto com a joia, junto com a roupa, junto com o celular. Com a bolsa. Junto com a bolsa. O que ocorreu? Uma mensagem subliminar, dramática, encarcerante, que faz com que o consumo seja erótico. As pessoas não são livres para consumir na sociedade, para escolher a bolsa que querem, para escolher a roupa que querem, a joia que querem, não são livres. Por isso que eu faço uma pergunta, quando eu tenho muitas mulheres na plateia. Vocês, sejam honestas, eu brinco. Muitas vezes se vestem para si ou para as outras? Sabe o que elas respondem? Para as outras. Elas não se vestem para si. Assim, consequentemente, estamos numa sociedade democraticamente livre, mas emocionalmente escravizada. Agora, doutor, a gente tem aqui projetos que a gente honra as mulheres. A gente fala assim porque a gente sabe que as mulheres, e ao longo da vida, não é de agora, elas sofrem muito. E eu não sei se o senhor concorda comigo, eu até coloquei uma frase ali, que eu acredito que isso vem desde o tempo da Eva, né? A culpa sobre a mulher é muito grande, apesar desse peso que ela carrega, das responsabilidades e tudo mais. E também a gente sabe que a mulher é responsável pelas gerações, porque quem fica mais com os filhos, quem cuida mais... A gente precisa de mulheres saudáveis, a gente precisa de mulheres que pensam dessa maneira que o senhor falou, que se amem, porque às vezes a gente coloca expectativa no amor de outras pessoas e nem sempre essas pessoas vão corresponder. Então eu queria honrar a vida dessas mulheres que estão com a gente aqui nessa tarde de domingo e pedir para o senhor, a gente usa um termo transbordar, né? Para a gente criar mulheres saudáveis, para a gente fazer com que os filhos delas, os maridos também recebam isso. Olha, eu sou um defensor voraz das mulheres. Eu tenho 4 mulheres na minha vida, minha esposa e minhas 3 filhas. E a mãe, quando era viva? E a mãe, a mãe está viva. É viva. São 5 mulheres, mas 4 que convivo diariamente. E elas mandam em mim. Elas me dominam num bom sentido. As mulheres foram apedrejadas, queimadas e tolhidas ao longo de toda a história. A humanidade cometeu um crime crônico e dramático contra as mulheres ao longo das civilizações. E quando os homens tentaram pagar a conta o século passado, dando direito para elas votarem, trabalharem e estudarem, elas surpreenderam rapidamente, porque tem um pensamento intuitivo mais intenso, um raciocínio esquemático surpreendente, uma resiliência enorme.
Agora você fala, mas as mulheres estatisticamente não adoecem mais de transtornos emocionais? Adoecem, mas não porque elas representam o sexo frágil. Na minha opinião, é porque elas são mais fortes, porque elas se doam mais, se entregam mais, cuidam mais dos seus filhos, em média, dos seus pais na velhice, tem que trabalhar, tem que cuidar de casa. E todo soldado que está no fronte da batalha é mais facilmente alvejado. Então elas adquirem sim mais depressão, mais ansiedade, outros transtornos, mas porque a sobrecarga é muito grande. E além disso, no século passado, o direito que deram para elas votarem, trabalhar e estudarem, deram com uma mão e tiraram com outra. Como eu disse, colocaram o corpo da mulher como padrão tirânico de beleza. Isso causou um desastre no inconsciente coletivo e elas ainda têm que se preocupar excessivamente em corresponder às expectativas desse padrão tirânico. Agora, queridas mulheres, além disto, vocês são vítimas de abuso, do feminicídio, assédio moral e ainda ganham menos em média que os homens pelas mesmas atividades que fazem. É quase que inacreditável como as mulheres sofreram e como o sistema machista tem uma dívida impagável com as mulheres. Impagável, verdade. Eu espero que vocês se levantem contra todo tipo de abuso e denunciem. Vocês não são obrigadas a conviverem com homens que são violentos, que fazem assédio moral, que gritam, que chantageiam. E outra coisa, se vocês forem fortes, provavelmente vocês vão conquistar alguns desses homens. Porque se a violência não comprometer a sua saúde e nem sua dignidade, se a violência for branda, uma mulher forte pode declarar seriamente, olha aqui, eu quero um homem que seja generoso, altruísta e solidário. Se você não se portar assim, você perdeu. Eu vou. Quem vai perder vai ser você, porque eu vou ser muito mais feliz. As mulheres tendem a apostar na sua capacidade de empoderamento. Elas não podem submeter a essas violências que sempre submeteram. Claro, e quando há violências que comprometem a dignidade, a integridade física e emocional, elas devem fazer denúncias nos órgãos competentes. E eu tenho certeza que se as mulheres não se curvarem a esse tipo de violência, elas vão ser muito mais saudáveis emocionalmente. Só que não apenas o assédio moral, não apenas as chantagens, o bullying, mas, Eunice, as mulheres têm de parar com essa necessidade neurótica de se cobrar demais, de ter que corresponder às expectativas dos outros ou das outras. É uma autoviolência. Você tem de saber que você é um ser humano único e insubstituível mesmo que as pessoas não te aplaudam, mesmo que elas não te elogiem. E se elas não te derem flores, se alguém não te der flor, vá para a floricultura e compra o melhor buquê. Dê um abraço em você, namore a vida antes de namorar alguém. Isso é fundamental. Isso é de uma inteligência profunda, porque a gestão da emoção é mais do que inteligência emocional. É gestão da emoção, é você gerir a tua emoção, não se curvar à dor, não se curvar ao autoritarismo, é você dar-se o direito de ter uma vida tranquila, serena, gostosa, agradável, é você agradecer a vida como um espetáculo único e imperdível. Agradecer a vida, porque é um ser humano único, um ser humano irrepetível. E nós precisamos contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, mas também contemplar o nosso belo. Sim. Apesar dos nossos defeitos, nós somos seres humanos fenomenais. Maravilhoso. Agora, doutor, eu queria só te fazer uma última pergunta, que na verdade não é bem uma pergunta, mas eu queria que o senhor falasse sobre isso. Como é que o senhor se sente hoje sendo o autor mais famoso do mundo nessa área, com mais de 40 milhões, gente, é muita coisa, é um número muito expressivo. E eu queria honrar a sua vida e dizer o quanto que, pessoalmente, eu te admiro, que essa casa te admira,
que o Instituto Ressoar te admira por tudo que você faz. E eu acho que por mais que a gente te traga aqui, fale isso, não vai ser suficiente. Queria te agradecer muito, Obrigado. muito pela sua vida e por tudo que você faz, e queria te dizer que você contasse aqui com a gente, tá? Obrigado. Mas eu queria que o senhor falasse como é que o senhor se sente hoje, aquele menino que recebeu críticas, vaias, que poderia ter deixado aquilo, né, de fazer ser uma vítima e ser uma pessoa que vitimasse hoje, mas não, você usou tudo isso para se curar e ainda criar, né, todas essas ferramentas para curar os outros. E o seu compromisso hoje com o mundo, fala sobre isso. Eu posso te dar a caneta e o papel, mas você somente pode escrever os seus capítulos. Eu posso falar da minha dor e da minha superação, mas só você pode, aí na sua casa, no ambiente do seu trabalho, não se curvar à dor e aprender a comprar vírgulas para escrever os capítulos mais nobres em seus dias mais tristes. Eu falo da minha dor. Eu realmente passei por muitas delas, contei algumas aqui. Mas nenhuma rejeição pode me tirar o direito de ser uma pessoa livre e que se reinventa. Eu chorei, mas nenhuma das minhas lágrimas me envergonhou, pelo contrário, elas foram utilizadas para que eu pudesse construir a sabedoria. O mundo desabou sobre mim em alguns momentos. Você diz que eu sou o autor mais lido no país nos últimos 20 anos, mas eu também fui um dos mais rechaçados no começo. Eu procurei muitas editoras para publicar minhas obras e elas, uma atrás da outra, me excluíram. Só que quando elas me excluíam, eu gritava aqui dentro: agora é que eu vou publicar meus livros, agora é que eu vou me reinventar. Porque quando o nosso eu, que representa a capacidade de escolha, deixa de ser vítima dos problemas, e ser vítima é um problema, para se tornar protagonista, diretor do script, autor da própria história, a vida ganha outra estatura, porque nós deixamos de ficar asfixiado no quarto escuro dos nossos traumas, das nossas perdas, das nossas frustrações, e escancaramos as portas para absorver o oxigênio que está aí fora. E tem muito oxigênio. E os piores inimigos, tenha certeza, não estão fora de nós, estão dentro de nós. Ninguém pode ser um inimigo tão atroz de si quando você acha que não consegue, quando você acha que não é capaz, quando você sofre com medo do futuro, daquilo que não aconteceu, aquilo que é apenas uma possibilidade. Ou quando você vai no passado e ao invés de resgatar experiências que te promovem a esperança e a ousadia, você rumina no lixo as mágoas, as perdas e as frustrações. Então, sofrer pelo futuro e ruminar o passado são duas formas atrozes de nos tornarmos nossos grandes inimigos. Você queria dar algum recado de livro, curso, eu não sei, o filme, o que você quer deixar para as pessoas? Bom, nós vamos lançar o filme o ano que vem, O Futuro da Humanidade. Também gostaria que vocês conhecessem o Multicer, que é o primeiro centro de gestão da emoção dentro de um shopping lá em Ribeirão Preto, onde tem mais de 10 psicólogos e uma série de cursos. Vamos fazer o lançamento do melhor ano da sua história, de um curso digital, no final do mês de janeiro. É só você entrar aí, o melhor ano da sua história, ou procurar a AGE, Academia de Gestão da Emoção. Mas, em destaque, eu gostaria que vocês, reitero, entrassem na Gatchosen, nessa nova rede social, e se apropriassem do programa Saúde Emocional, para que você possa proteger a sua mente numa sociedade estressante. Que você seja um grande gestor da sua emoção, e se for um gestor, não tenha medo de chorar, e se chorar, não tenha medo de recomeçar tudo de novo. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Os perdedores veem os raios e se amedrontam, os vencedores veem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Apesar dos seus defeitos, você não é mais um número na multidão,
mas um ser humano único, insubstituível e irrepetível. Um beijo no coração a você e a toda a sua família. Muito obrigada, viu, doutor? Foi extraordinário. Obrigada mesmo, viu? Volta sempre. Obrigado. E a todos de casa, eu estou muito feliz, dá para ver, a gente sempre... É uma alegria muito grande estar com o doutor e ouvir todos os ensinamentos dele, isso transforma a nossa vida, mas no começo do ano, né, doutor, para que a gente coloque nossas emoções em dia para a gente seguir em frente. Eu queria te agradecer a audiência, dizer que é uma honra estar aqui, que vocês sigam o doutor, as redes sociais dele, Augusto Cury, né? É fácil de achar, né, doutor? No Instagram, quem quiser também no Instagram, @Augusto Cury. Sim. Será um prazer. Nos siga também, siga o Ressoar, o programa Ressoar, me siga. Manda sugestão lá de quem que vocês querem que a gente traga aqui, e a gente vai fazer isso, e vai ser com certeza cada dia melhor o nosso programa, a gente vai entregar para vocês conteúdo de qualidade que vai transformar a sua vida. Muito obrigada, viu? E até o próximo domingo. E como é bom ouvir as palavras do Dr. Augusto Cury, é sempre uma aula de autoconhecimento e lição de vida. Dr. Augusto é sempre assim tão sábio, né? É tão sereno que a gente não se cansa de ouvir. Eu sou fã desse profissional e uma história assim particular, a nossa bisavó, Dona Deolinda, ela faleceu aos 105 anos de idade e ela era muito fã do Dr. Augusto Cury. Ela sempre lia os livros, presenteava a gente com os livros do Dr. Augusto Cury e a sua sabedoria com a gente. Muito obrigada, Dr. Augusto Cury, por compartilhar tudo isso e que honra ter o senhor aqui no nosso programa e traz também uma saudosa lembrança. Muito bom, parabéns, viu? E o programa Ressoar de hoje fica por aqui. Para ver esse e outros programas, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. Ô meu povo, muito obrigada pela sua companhia. E para a gente encerrar, eu deixo aqui um pensamento do próprio Dr. Augusto Cury. Entendo que solidariedade é enxergar no próximo as lágrimas nunca choradas e as angústias nunca verbalizadas. Genial, né? Nos vemos no próximo domingo. Até lá, se Deus quiser.